Olá, bem-vindas a mais um episódio Elas por Elas. E hoje nós vamos falar sobre um tema de muita força, resiliência, coragem e muito amor. A gente vai falar de um universo que muitas de nós nem imaginamos. Vamos falar sobre as mães atípicas. E aqui comigo estão duas mulheres guerreiras, fortes, mulheres amorosas, que têm uma história de vida que só vocês sabem no íntimo de vocês. E hoje vocês estão aqui conosco para poder compartilhar um pouco a história de vida de vocês, compartilhar como que é ser uma mãe atípica. E desde já quero agradecer muito a Ludmila e a Fátima por estarem aqui conosco. E para começar, queria que vocês contassem um pouco a história de vocês. Vou começar aqui com a Fátima. Queria que você contasse um pouco a sua história de como que você se descobriu a mãe atípica. Como que isso aconteceu na sua vida? Bom, eu tenho duas filhas, né? Uma de 31 anos, Carolina, estudou engenharia química, hoje em dia trabalha, casada. E tenho a Beatriz. A Beatriz hoje tem 27 anos. Desde que ela nasceu, quer dizer, a gente não percebeu assim que ela nasceu que ela tinha uma síndrome chamada síndrome de West. Com 2 meses e meio ela começou a apresentar, né, as crises de espasmo e flexão, que são características dessa doença. E fizemos uma investigação e com 4 meses a gente já tinha, né, diagnosticado essa síndrome, que é bem difícil. Ela não é rara, mas não é tão comum, né? E com 4 meses a gente já estava na paz, já fazia todo fisioterapia, terapias, tudo. Então, assim, ela teve um desenvolvimento muito grande, né, em cima desse nosso do nosso trabalho em cima dela, né? A gente fez conseguimos um bom desenvolvimento, muito além, inclusive, do esperado pelos médicos. Só que a criança especial, ela tem uma dificuldade muito de respiração, né? Uma coisa assim, que principalmente no inverno, né? Então, deu inverno, né? A gente tem que ter muito cuidado com ela. Ela normalmente está hospitalizada, pneumonia, essas coisas todas. Aí, quando ela estava com 13 anos, né? Numa dessas internações, ela teve uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Uhum. Faltou oxigênio numa dessas paradas e ela ficou com encefalopatia crônica. Antigamente se chamava paralisia cerebral. Mas o dela, né, hoje em dia é chamado encefalopatia crônica. E ela ficou acamada, mudou completamente a situação de vida nossa e dela, né? Ela passou a ter gastrostomia. Antigamente ela comia via oral, hoje em dia ela não se alimenta mais pela boca, agora só por gastrostomia. Ela ficou paralisada, então assim, a gente tem que virá-la, tem que fazer mudança de decúbito, né, de 2 em 2 horas. Passou a usar fralda mais frequentemente. Então, assim, a nossa vida mudou completamente, né? Foi muito difícil no início, mas aos poucos a gente vai se acostumando com essa situação. Ok. Então, conhecemos aí um pouquinho a história da Fátima. E você, Ludmila? Conta um pouco a sua história. Então, quando eu tinha 30 anos, eu engravidei, né? Uma gravidez planejada, tranquila. Com 31, tive a Maia. A Maia nasceu no Dia dos Namorados, no dia 12 de junho. E tudo tranquilo, fomos pra sala de parto, né? Com tudo montadinho, quarto, tudo direitinho. E na hora do parto, a gente percebeu que alguma coisa tinha acontecido ali que não estava nos planos, no script, né? E aí, a Maia foi para uma salinha ao lado, recebeu os cuidados ali de oxigênio, né? Porque ela nasceu um pouco roxinha e tal. E muito molinha, assim. Ela não tinha os reflexos normais, né? De uma criança, de levantar o bracinho, de chorar. Então, ela nasceu muito molinha, muito fraquinha, com um choro bem fraquinho. E aí, ela já foi encaminhada para a UTIM, né? E lá ela ficou durante 57 dias. Foi um período muito difícil, de ter que ir todos os dias
ao hospital, ver ali né, tão frágil, assim, deixar ela sozinha no hospital, de ter que ir embora, né, e voltar no outro dia. Enfim, foi um processo muito difícil, doloroso. Assim, nem sei explicar como que eu passei por tudo isso, assim, foi um momento de muito medo, sentimentos que eu nunca tinha experimentado na minha vida, assim. Vim de uma condição de vida muito privilegiada, nunca passei por muitos problemas muito grandes na minha vida, né? E aí, ali, eu me senti completamente vulnerável, né? Naquela situação. E aí, mas muito trabalho, né? Muita terapia, muito apoio familiar, das amigas, enfim. A gente foi superando aí né, dia após dia. Quando a Maia completou 1 mês de UTIM, ela estava entubada, né? No segundo dia, ela foi entubada. Quando ela completou 1 mês de intubação, os médicos optaram por fazer uma traqueostomia. No início, ali, nesse tempo que ela estava internada, os médicos desconfiavam de uma doença muito rara, chamada AME-0, que tem expectativa de vida baixíssima, enfim. A gente foi fazendo os exames, né? Genéticos, fizemos cariótipo, não deu nada. Fizemos o exame de AME, não deu nada. Não deu que era AME. E aí a gente tinha que ir evoluindo com os exames, até que a gente fez o exoma, que é um exame mais completo, que avalia todos os genes do corpo da Maia. E aí foi detectada uma alteração genética no gene ACTA1. E essa alteração genética, ela é característica da doença miopatia nemalínica, que é uma doença extremamente rara. Aqui no estado, a gente tem 2 casos que eu descobri, assim, o segundo caso, né, eu descobri bem recente, inclusive é de outro gene, né, são alguns genes que caracterizam essa doença. E aí, a gente, com o nome da doença, né, eu entrei no Instagram e digitei o nome da doença, consegui o contato de uma mãe, que o filho tinha essa mesma doença, que ela me indicou um profissional mais adequado para seguir com o tratamento, que era uma neurologista de São Paulo. E aí, no mesmo instante, já fiz contato, já marcamos uma consulta no hospital mesmo, Maia. Estava no hospital ainda. Marcamos uma consulta, assim, que foi um divisor de águas na nossa vida, assim. A gente não tinha noção do que viria pra nossa frente, né? E aí, ela esclareceu, porque ela era uma estudiosa já de muitos anos desse assunto. E aí, ela esclareceu pra gente, assim, o que viria, né? Qual seria, né, o que poderia acontecer dali pra frente. E aí, a gente foi ficando mais tranquilo. É óbvio que com muito medo ainda. Mas foi muito importante ter esse contato com essa médica que nos deu, assim, um norte, né, no tratamento que viria que acontece ainda hoje, né? E ela nos acompanha ainda hoje e a gente faz todo esse acompanhamento com a Maia. E a Maia tem evoluído nos mesmos moldes que ela nos falou lá atrás, né? Quando a Maia nasceu. Então, assim, esse é o contexto do nascimento aí da Maia. Assim, é emocionante, né? Ouvir, né? Vocês contando a história da Beatriz, da Maia, que a gente vê muito, muito amor, né? Envolvido, né? Histórias, enfim, eu não sei nem se a palavra correta seria superação. Acho que a palavra que define mesmo é amor, resiliência, né? E continuar aí o dia após dia, né? Vivendo, porque, assim, acho que vocês vão poder contar um pouco que dá para viver com amor, com alegria, mesmo Sim. passando, né? Todos esses momentos difíceis, né? E você contou, né, Ludmila, né? Como é que foi, né? A sua descoberta, né? Logo no início. E a da Beatriz, Luz? Fátima, eu já confundi. Lúcia é o esposo dela. Me conta como é que foi, assim, a descoberta para vocês. Beatriz, ela, a princípio, nasceu normal, não tinha nada característico da doença, né? Aí, com 2 meses e meio, ela tomou uma vacina tríplice, que era, né, de rotina de vacinação de criança, e ela começou a apresentar umas crises de espasmo e inflexão, que são características dessa doença. Nós não sabíamos o que estava acontecendo realmente. A princípio eu até achei que fosse
cólica, né, de criança, porque ela fazia alguns movimentos de levantar o bracinho e apertar, comprimir a barriguinha, né? Então parecia que era alguma coisa relativa a uma coisa normal de criança, né, que seria as cólicas. Não foi, eu levei no médico, fizemos todos os exames, com 4 meses ela já a gente já diagnosticou, já estava certo que era síndrome de West. A PAI, fizemos tudo, fisioterapia, ecoterapia, muito bom também para equilíbrio. Beatriz sempre teve muito equilíbrio de tronco, coisa que, né, a princípio seria bem difícil para ela. Ela sentou com 1 ano e meio, mas depois que ela sentou, ela passou a ter bastante equilíbrio, né? Então, assim, ela tinha uma paralisia lateral, né? Hemiplegia. Virou hemiparesia, também por conta de todo o tratamento que a gente fez. Fez 2 operações de luxação de quadril, exatamente por conta dessa paralisia, né, que ela tinha, né, da hemiplegia. A flacidez muscular não deixava o quadril, né, o osso do fêmur encaixar corretamente no quadril. Ela fez 2 cirurgias, com 4 e com 6 anos. Graças a Deus, né? Na primeira saiu do lugar, depois de pouco tempo saiu do lugar. 2 anos depois a gente fez outra cirurgia, que foi colocar o pino, platina, e depois disso, graças a Deus, se manteve, mas sempre com essa flacidez muscular de um lado só. Entendeu? O lado direito dela era bem prejudicado, porém o lado esquerdo sempre foi muito, muito ativo, entendeu? Ela sempre foi muito, muito... mexia, ela não sabia falar, mas ela sabia pedir as coisas pra gente. Então a evolução dela foi perfeita. Até os 13 anos, quando deu essa paralisia, né, essa parada cardíaca ou parada respiratória que acabou ocorrendo a encefalopatia crônica. A gente consegue, assim, eu acho que é um pouco isso, né? A mãe atípica, muitas das vezes, acontece de surpresa, né? Como foi pra você, Ludmila, assim, que... a sua descoberta, assim, você já contou como é que foi, né, que você descobriu, mas como que foi a primeira vez que você pegou? Como é que foi? É bem desafiador, assim. A gente vê que é uma realidade completamente diferente. Eu nunca tive contato com outras pessoas, com outras crianças atípicas. Então, assim, tive que aprender, né, e tive que criar forças pra poder lidar com aquilo, porque ela precisava de mim. Né? Eu sou a referência dela ali. Então, assim, a gente tira forças, né? E muita fé, com certeza. E muita fé. De que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo. Enfim, a gente aprende dia após dia a lidar com as situações. Assim, eu tava falando com a Fátima que no hospital, quando a gente tem alguma internação, é um estresse. Aí, na segunda, a gente já sabe mais ou menos ali como lidar. Aí, na terceira, a gente já tá mais, né? Já sabe resolver, já tira de letra. Então, assim, a gente vai se adaptando também, né? Da mesma forma com os profissionais que atendem, né? Às vezes fazem alguma coisa que a gente não concorda. Então, a gente também aprende a tratar, né, a falar como que a gente gostaria, como que a gente, né, porque a gente que tá ali no dia a dia com os nossos filhos, então a gente sabe o que ele tá querendo, como é que é a melhor posição, como, né, a melhor quantidade de comida, a melhor comida. Então, assim, e aí muitas vezes os profissionais, né, tentam rebater, tentam achar que sabem mais que a gente, e aí a gente tem que saber lidar também. Então é diariamente essa evolução, assim. Como a gente sabe que a maioria, né, das mães, elas acabam sendo pegas de surpresa, a Beatriz, né, ela acabou tendo um agravamento da situação aos 13 Sim. anos. E como é que foi, assim, esse momento de adaptação? Que vocês já estavam adaptados para uma realidade, se agravou e vocês tiveram que se adaptar? Me conta um pouco como é que foi. Foi exatamente como se fosse um novo nascimento de uma criança especial, só que mais especial ainda. Que a Beatriz, eu levava ela para a escola, deixava ela na escola, ela tinha essa essa independência, né? Ela ficava bem sem mim, longe, né? Eu deixava na escola, ia trabalhar, ela ficava tranquilamente.
E a partir dali ela ficou completamente dependente de mim, do meu marido e da minha outra filha. Entendeu? Então, assim, foi um novo nascimento, realmente como se fosse uma outra criança nascendo com muito mais dificuldades, com muito mais comorbidades. Então, assim, o aprendizado foi imenso. A gente mudou, foi literalmente eu não vou falar da água pro vinho, porque da água pro vinho seria uma coisa né, boa, né? Infelizmente não foi, né, o esperado, porque desde que ela nasceu, eu sempre me dediquei muito à melhoria de condição de vida dela. E eu via isso, né, no dia a dia, ela fazendo coisas que ninguém esperava ela fazer, né? Muitas vezes a gente chegava no hospital, uma médica, uma vez, eu acho interessante falar isso, né? Uma médica amiga nossa, eu chegar no hospital, ela bem grave, e aí a médica falou assim: você sabe que Beatriz tem prazo de validade. Eu falei: você não tem? Todo mundo tem. Você pode morrer primeiro que ela. Entendeu? Então, assim, você chegar cada vez lá no hospital e falar: será que eu vou sair com a minha filha? E todas as vezes eu saio. A gente vê que são muitas histórias, né, de superação, de luta, né, e assim, vem cada batalha vencida, que transforma. Acredito que vocês saem dali mais fortalecidas, né, de cada episódio que acontece na vida de vocês, né. Para você, Ludmila, acho que hoje você lida com... Você pode dizer talvez o número de profissionais aí que passa na sua casa hoje. Como é lidar com essa rotina, com essa mudança? São incontáveis profissionais, assim. Hoje a gente trabalha com técnica de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, médico, enfermeiro. Uma equipe multidisciplinar, assim, que ajuda na evolução da Maia. É fundamental, assim, desde que a gente teve a conversa com a neuro lá no início, quando a Maia ainda estava internada, ela já tinha nos orientado quanto a isso, assim, olha, é uma batalha, mas que a gente vai vencer, e é isso que está acontecendo, assim, a Maia tem uma rotina puxadíssima, assim, acorda cedo, faz fisioterapia, faz terapia ocupacional, aí à tarde fonoaudiologia e depois fisioterapia de novo. Então, assim, fora isso tem um descanso, a alimentação, né? Uma rotina bem puxada, mas que a gente vê uma evolução muito grande, assim. A Maia, quando ela nasceu, ela não mexia o bracinho, não mexia nada. Hoje ela levanta, bracinho, perninha, mexe, vira pra lá, vira pra cá. Tá quase sentando, já senta, assim, mas ainda com um apoio. Então, assim, a gente vê essas evoluções, é muito gratificante. Então, a equipe de profissionais que circula na minha casa, assim, é óbvio que é difícil no início, mas com o tempo a gente vai se adaptando. Os profissionais vão se adaptando à nossa rotina também, da nossa casa. A gente sempre faz questão também de passear com a Maia, de levar ela para conhecer, de ter contato com outras crianças, de ter contato com a natureza, né? Porque isso ajuda muito a ela se desenvolver, né? E a gente vê no dia a dia essas evoluções dela. A história de vocês, né? É uma história, assim, apesar de toda a superação, é uma história de, muitas das vezes, de solidão, cansaço, e até mesmo abandono da própria sociedade. Como que vocês veem isso? Esse processo de inclusão com o entorno, com as pessoas em volta? Você acha que existe mesmo esse distanciamento um pouco das pessoas, ou vocês sempre foram muito acolhidas? Com a Beatriz, a gente sempre, eu não posso reclamar, familiares, vizinhos, amigos, entendeu? Ela sempre foi muito querida, e principalmente depois que aconteceu isso, né? A gente não tem, claro, a minha rede de apoio é bem reduzida, né? Sou eu e meu marido. Minha filha mora no Rio, então, né, não pode estar presente, né, diariamente. Mas a gente tem de acolhimento, sim. A gente tem esse acolhimento de todo mundo gosta dela, todo mundo às vezes vai
visitá-la, né, para ver como é que ela está. Sempre perguntam por ela. Na igreja, né, eu frequento a igreja católica, sempre a gente reza por ela, né, para que ela tenha sempre uma vida tranquila, né, uma saúde boa. A gente sempre pede muito pela saúde dela, que é o que importa pra gente, né. Quanto à rede de apoio, que é um pouquinho mais diminuída, que sou eu e meu marido, né, não tenho os profissionais, como a Ludmila falou, né, a Ludmila tem um home care em casa, eu não tenho. Então, eu tenho só uma fisioterapeuta, né, que vai 2 vezes por semana, parte médica, né, pela a Duve, eles frequentam lá em casa quando necessito ou fazem uma visita a cada mês. Se eu não tiver nenhuma intercorrência, é só uma vez por mês. Se eu tiver uma intercorrência, eles vêm imediatamente. Então, assim, realmente, nesse ponto, eu sou muito sozinha, né? Porque meu marido sai e fica o dia inteiro, trabalha fora, né? Ele sai 8 da manhã e volta 18. Eu trabalho também, tenho uma redução de carga horária, né? Mas eu saio durante 3 horas por dia somente. Então, assim, a maior parte do tempo eu fico com ela e sozinha. Então, fica um pouquinho pesado. Mas já é acostumado, não tem jeito. Você, Ludmila? É como ela falou, assim, por eu ter o home care, equipe de home care, eu tenho profissionais 24 horas, que são as técnicas de enfermagem que ficam na minha casa. E isso não me deixa sozinha nem um minuto. Graças a Deus, assim, a equipe que tá comigo hoje são praticamente, né, estão mais dentro da minha casa do que eu, porque eu também trabalho fora. Então, assim, conhecem a rotina, me ajudam muito em todos os aspectos. A minha família também tá sempre presente, sempre. Meu pai tá lá todo dia. Minha mãe também, minhas irmãs. Tem uma irmã que mora em São Paulo, tá menos frequente, né? Mas sempre orientando também, acolhendo, né? Quando necessário. Mas, assim, o que eu sinto falta um pouco é de compartilhar essas, por exemplo, dificuldades do dia a dia, sabe? Bem específicas, que eu não vou conversar, assim, com minha mãe, porque ela não vai saber, com minha irmã, porque ela também não vai saber. E aí, a gente tem grupos que é muito importante. Por exemplo, eu tenho um grupo da miopatia nemalínica, que é do Brasil todo, que aí lá tem mães, né, que participam do grupo, e aí eu consigo conversar com elas coisas específicas da doença, da evolução, do tratamento. Então, é muito importante. Então, aí eu não me sinto sozinha, né? Apesar de né, estarem bem espalhados pelo Brasil, mas a gente está sempre conectada. Que uma ajuda mútua, né? Mas é nesse sentido, assim. Que bacana, assim. Eu posso dizer que vocês são heroínas, né? Pela luta e pela vitória de vocês, né? Do dia a dia, né? O filho de vocês, acho que não precisa nem depender apenas de vocês, da força de vocês, né? E agora eu vou falar enquanto até gestora pública, né? O Estado também precisa olhar e apoiar essas mães, essas famílias, né? Que têm essas crianças atípicas, né? E aí... É óbvio que a gente já avançou em muitas coisas, mas muita coisa ainda precisa mudar. Agora, para o Estado, de alguma forma, apoiar e participar desse momento como vocês. E eu queria que vocês falassem um pouco. Por exemplo, você tem home care, né? Se vocês têm plano, se quem não tem plano também consegue, esse tipo de coisa. E qual é a visão de vocês de como que o Estado pode apoiar um pouco mais? Eu tenho plano de saúde já há mais de 20 anos, praticamente desde que ela nasceu, né? Então, assim, eu recebo, né, do Estado o leite, a dieta dela. Isso daí é importantíssimo, porque seria, né, um custo muito alto pra gente. Eu consigo receber do Estado, né, do governo do Estado, pela farmácia cidadã, desde que ela ficou com a gastrostomia. A gente recebe esse leite, então, assim, é uma ajuda valiosa, né? Remédios eu consigo também, às vezes, na unidade de saúde, né? Eu tenho o programa de saúde da família, que vai lá em casa, pela unidade de saúde próxima da minha casa. Então, assim, vacinação, né? Alguns medicamentos eu consigo, mas
uma boa parte eu compro ainda. Então, assim, seria interessante, né, que o Estado tivesse essa política pública para a gente mostrar, olha, eu gasto isso daqui, eu uso, né, esses remédios e fosse 100%. Isso daí a gente sabe que é difícil, né, mas que fosse sustentado pelo Estado, pelo menos esses gastos, né, acolhidos pelo Estado, esses gastos que a gente tem, principalmente com remédios. Fralda também, há pouco tempo atrás, a coisa de 2 ou 3 anos atrás, eu comecei a receber pela unidade de saúde também, mas eu sempre paguei fralda. Então, assim, os gastos são imensos, fora o plano de saúde, né, fora outras coisas que a gente gasta, né, a gente tendo essa oportunidade, né, de ter alguma dessas despesas custeadas pelo Estado, com certeza vai aliviar bastante. É exatamente isso, assim. Eu também tenho plano, né? Então, todos esses insumos que são necessários para a Maia, de alimentação, remédio e alguns equipamentos, são fornecidos pelo plano. Mas, por exemplo, tem alguns tipos de equipamentos que são essenciais para ela, como órtese, carrinho de posicionamento, cadeira de rodas, né? Mais futuramente. Então, assim, são equipamentos muito caros, né? E que até temos acesso pelo SUS. Mas, assim, burocracia, lentidão, né, do sistema único. Então, assim, a gente prefere fazer uma vaquinha dos familiares, né, para poder custear isso do que esperar toda essa burocracia. Então, acho que criar mecanismos facilitadores aí para as mães atípicas conseguirem esses equipamentos com mais facilidade, porque o nosso filho está precisando agora. Tipo, não é daqui a 3 meses, é agora. Então, é muito importante, né? Eu acho que o Estado tem que olhar um pouco mais, com mais, né, humanidade, assim, para essas mães e para essas crianças, né? Porque é em benefício delas. Por isso que falar disso é tão importante, né? Vocês não estão sozinhas, né? Existem inúmeras mães e famílias, né, na mesma situação, né? E o poder público, enfim, todo mundo que está ouvindo aí a gente, enfim, os deputados, os vereadores, enfim, prefeitos, né? De entender o quanto que isso é importante, né? Olhar, né? Com essa humanidade mesmo, acho que essa é a palavra, né? De necessidades especiais de um público, uma parcela pequena, mas que existe, também faz parte da nossa população e precisa ser olhado com muito carinho, né? E, assim, a oportunidade até de vocês falarem agora para outras mães, né, que passam pela situação de vocês, o que mantém vocês firmes? Para mim, a necessidade dela, né? Eu penso assim, se eu cair, ela cai também. Uhum. Então, assim, eu tenho que me manter firme, porque ela é completamente dependente de mim, do pai. Então, assim, a gente tem que manter Eu já sou casada há bastante tempo, tenho 35 anos de casada, 40 anos com meu marido já, né? E é muito companheirismo também entre eu e ele, né? Nós temos esse companheirismo, essa ajuda mútua, né? A gente sempre faz tudo assim, como eu, né, já tinha até conversado anteriormente, por exemplo, é muito difícil eu sair com meu marido, entendeu? Isso aí estragaria um casamento, né? Mas a gente consegue com leveza falar assim, não, vai lá, você conversa, sai com seus amigos, eu saio com minhas amigas, entendeu? É muito difícil da gente arrumar uma pessoa para ficar com ela. Quando a gente arruma, a gente não perde a oportunidade, com certeza, da gente sair junto, porque é muito prazeroso pra gente. E principalmente quando dá para levar ela, aí a gente sai também, porque é muito bom. Muito bom. Sim, maravilha. O que me mantém é o amor, né, que eu tenho por ela, assim. Fora isso, eu trabalho, né, que é uma coisa que mantém a minha mente ali. Também tira um pouco o foco dela para poder, quando eu chegar em casa, eu estar 100% com ela. O trabalho me faz muito bem. Tenho a parceria com meu esposo também, que apesar dele trabalhar, é uma dificuldade assim, que a gente tem também, porque ele trabalha 1 mês fora, né, no Rio de Janeiro, e 1 mês fica em casa. Apesar, é ruim e bom ao mesmo tempo, porque o tempo que ele tá em casa, ele tá 100% com ela. Então ele fica e eu fico tranquila. Parece que meus problemas acabam, porque ele resolve tudo pra mim. Mas o tempo que ele tá trabalhando, aí sou eu, né?
E aí, às vezes, no trabalho tem que resolver uma coisinha ali, tem que dar um suporte, né? Levar num médico, levar pra fazer um exame, pra passear também. Então, assim, a gente tem uma parceria muito, muito importante também, eu e meu esposo, que com certeza é fundamental também pro desenvolvimento dela, assim. É isso. Bacana. Meninas, obrigada por compartilhar a história de vida de vocês. Realmente toca muito a gente. E dizer para as mães e até mesmo para a sociedade que não não tem não é uma mãe atípica, não é uma família assim, mas para olhar com mais empatia, com mais amor, né? A gente não sabe às vezes como é que foram o dia de vocês, né? De poder às vezes estender a mão, né? Sei lá, quer que eu fique aí uns 5 minutinhos, precisa descansar um pouquinho, né? Então, assim, obrigada por compartilhar. Acho que as pessoas precisam ouvir, né, um pouco mais sobre isso, né? Que são pessoas que estão, às vezes, tão próximo de nós e a gente não tem noção de como é o dia a dia. Então, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Enfim, a gente termina o programa com emoção, né? Mas sabendo que são mulheres guerreiras que vão inspirar outras pessoas a continuar a trilhar esse caminho e ao poder público também a olhar com um pouco mais de atenção para vocês. É muito necessário. Obrigada a todas. Obrigada.